a ter condições de ser sal e luz. Mas nós ficaremos nessa manhã tratando aqui do caráter cristão baseado nos versículos de 1 até o versículo 11. Vamos ler então Mateus 5, de 1 a 12. Todos acharam aí? Vamos ficar de pé? Obrigado, irmão Joel. Em respeito e em consideração à palavra de Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximando-se deles, os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, para te pedir, te rogar que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar nesta manhã, alcançando os nossos corações, para que sempre, Senhor Deus, estejamos trabalhando o nosso caráter da maneira que o Senhor nos direcionou. Mas também, Senhor Deus, vimos te rogar pelas pessoas que estão enfermas, os filhos da irmã Marlene, Senhor Deus, que estão com Covid, também o Ribeiro, nosso amigo, a Elisete, Senhor Deus, que minha vizinha pediu que orasse por ela, minha vizinha Fernanda, e também já te peço pela Fernanda, pela Laura, pelo Luizinho, que sejam ali, Senhor Deus, também, que nós possamos transmitir a eles, Senhor Deus, o amor que o Senhor tem transmitido a nós. Esteja com esses enfermos e todos os demais, Senhor Deus, que estão precisando das nossas orações por enfermidade. No caso da irmã Nina, o Senhor Deus, venha com a sua mão poderosa, Senhor Deus, prover a cura. E nós acreditamos, Senhor Deus, no Teu poder. Te pedimos, Senhor Deus, também pela nossa igreja, entendamos a nossa obrigação nesse mundo de transmitir a palavra, de ser luz e sal. Obrigado por todos aqueles que têm se engajado, Senhor Deus, na busca da Tua palavra, de fazer o que é melhor para Ti. Tudo isso te peço e agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, meus irmãos, se todos obedecessem Cristo, em determinado dia, em determinada situação, vi um ateu falando, e ele disse: olha, eu sou ateu, mas Cristo é alguém que eu respeito e tenho grande admiração, porque os ensinamentos dele foram maravilhosos, mas não só o ensinamento dele, a vida, a conduta, o exemplo. Então, aquela pessoa que mesmo acreditando em Cristo, não acreditando em Cristo como Deus, como nós, mas ele reconhece que Cristo foi muito diferente de tudo e de todos. Mas nós que cremos em Cristo como nosso Senhor Jesus, como nosso Deus, como nosso Salvador, temos a convicção da ressurreição dele, temos a convicção de que ele se entregou por nós. Nós vivemos ainda com muito mais alegria os ensinamentos de Cristo. Nós, sabe, nossa carne ela fica sempre lutando contra o nosso espírito, mas o nosso espírito se enche e começa a vencer a nossa carne quando a gente começa a compreender os ensinamentos de Jesus. E quando ele aqui no Sermão do Monte passa a moldar o caráter cristão, como nós devemos ser, nós entendemos no começo, quando nós lemos isso, como um peso. Mas quando nós começamos a praticar e viver de acordo com essa palavra, nós entendemos: puxa vida, como eu não fiz isso antes? Por que eu não obedeci meu Cristo antes? Uma vida tão melhor, uma vida tão mais tranquila, uma vida de tanta paz que nós passamos a ter. E ele começa sempre, nós já falamos bastante aqui, não vamos nos delongar muito, sobre os humildes de espírito. E a promessa é muito importante. Por que ele começa com humildes? Porque só os humildes herdarão o reino de Deus. Porque o humilde, ele demonstra a mesma característica de Cristo, que lá em Filipenses 2 diz, que ele se esvaziou de si mesmo,
e mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas submeteu-se ao humilhante, ao opróbrio, a palavra como muitas vezes diz a Bíblia, que é um grau um pouquinho a mais da humilhação, a grande humilhação, muito a mais da humilhação, submeteu a humilhação da morte de cruz, para nos transmitir a possibilidade da graça, do dom da salvação e de poder encontrar com Ele. E Cristo quis que ainda nessa terra nós tivéssemos uma vida mais tranquila, por isso nos ensinou certas características, e dentre elas, e a primeira delas é a humildade, porque se eu não reconheço que eu sou um pecador, se eu não reconheço que eu sou uma pessoa dependente da graça de Deus, eu não me entrego a Cristo, eu vivo a minha vida achando que sou algo em mim mesmo, como muitos aí defendem. Como já disse aqui, a filosofia ela busca um código moral no próprio homem. O homem ele tem que buscar uma moral em si mesmo e crescer e se tornar uma pessoa melhor, quando nós sabemos que o homem dificilmente, a não ser aqueles que têm o temor de Deus, conseguem melhorar na forma de agir com as pessoas, de pensar em outro, de amar os outros. Isso é uma coisa que não tem como nós fazermos se nós não estamos esvaziados de nós mesmos. Então, ser humilde não se refere àquela disposição natural. Tem pessoas que são humildes naturalmente, não é isso que Cristo está falando aqui. Tem pessoas que nascem com essa grande característica, mas o que Cristo está falando é aquela pessoa que se torna humilde, que busca na humildade a disciplina de ser humilde e escolhe ser assim por conta da ação do Espírito Santo. Essa é a humildade de que Cristo fala aqui. Então, o reino dos céus só tem lugar para os humildes. Eu fico muito preocupado quando as pessoas falam assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, ninguém vai me mudar. Eu tenho muita preocupação com as pessoas que dizem isso, com as pessoas que têm esse posicionamento, porque ela diz assim: eu sou mais que Cristo, eu sou mais do que Deus, e nem o próprio Espírito Santo, nem o próprio Cristo, com todo o exemplo que Ele me deu, vai me fazer mudar a minha atitude altiva e arrogante. É o que eu penso, é da forma que eu penso, e vai ser do jeito que eu quero, e acabou. Isso, meus irmãos, não importa se a pessoa tem status qualquer no mundo, porque dentro da família nós temos um determinado status. Por exemplo, a mãe tem um grande status na família. Ontem a Elizabeth estava imitando a mãe dela e dizendo assim: ela tem um poder, ela tem um grande poder. Isso ela falando: papai, olha só. Ela fala assim: minha filha, pega alguma coisa que está dentro dessa gaveta. Eu abro a gaveta, eu olho, eu tiro tudo e eu não vejo. Eu fecho a gaveta. Ela faz assim, ó. E quando eu abro a gaveta, está lá. E ela fala: não está aqui, não falei que estava aqui? Você que não enxerga. E ela começa a fazer aquela... A Elizabeth, uma bênção de Deus, minha filha é muito engraçada. E ontem à noite eu ria. A mãe dentro de casa é uma figura de autoridade e pode exercer essa autoridade com amor, com humildade, ou com arrogância, ou porque eu nasci, porque é tudo assim, vai ser do jeito que eu mandei, vai ser, e acabou, e não tem conversa. Eu não estou falando aqui da gente arredar o pé no que diz respeito à integridade, à responsabilidade dos filhos. Eu estou falando na relação que se tem. E a mesma coisa o pai, aquele poderoso que chega em casa, que lá fora pode não ter tanto poder assim, mas quando ele chega em casa, ele é o poderoso. Ele é o pai, é ele que eu que sustento essa casa, eu que ponho o dinheiro e vai ser do jeito, e aí começa aquelas... Eu nasci assim, e aí vem aquele complexo de Gabriela. Cristo se refere a todos, não há exceção, e isso aqui é uma coisa que não tem como nós discutirmos. Pai, eu vou ser manso, eu vou ser misericordioso, mas humilde eu não consigo. Não é possível, porque humildade é o primeiro passo. Lembrem, guardem na mente, quando vocês lerem esse texto de novo, lembrem, é uma escada. Você primeiro tem que ser humilde, para só depois, você ter condições de chorar, que é o segundo passo. Então, os humildes de espírito são os que reconhecem a sua incapacidade.
e demonstram que dependem da onipotência de Deus para poderem ser abençoados, para poderem ser alguém nessa vida. Eles percebem sua necessidade espiritual e encontram dependência no Senhor Jesus. Aqui, irmãos, eu quero deixar bem evidenciado, como eu falei bastante da outra vez, humildade nada tem a ver com pobreza. Humildade nada tem a ver com pobreza. Eu já encontrei pessoas com grande capacidade da verba, grande poder aquisitivo, com uma humildade surpreendente, e já encontrei pessoas que não têm nada, que vivem mendigando, mas com uma arrogância tremenda mesmo. Eu estava entrando dentro do mercado, o sujeito me pediu, por favor, me dê uma... Falei, rapaz, não vou dar dinheiro não, mas entrei e comprei para ele uma coisa gostosa, ele pegou aquilo, pum, jogou no lixo e saiu. Então, eu falo para vocês, humildade é uma escolha, mas principalmente uma disciplina, que não é baseada no que nós pensamos, não está em nós, está na entrega da nossa vida ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a nos tratar conosco. Nós vamos, Senhor, eu não sou humilde, eu preciso aprender a ser humilde, e o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai nos colocar em situações que a gente vai poder exercer essa humildade. Por isso nós temos que estar preparados quando a gente faz um pedido desse, para estar atentos. Por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai. Porque as situações que venham quando nós pedimos e nós queremos trabalhar a nossa humildade, nós vamos ter situações, e eu estou falando, não é das coisas grandes. Quando você vai se apresentar, vai falar com uma pessoa, determinada pessoa, lá no mundo, lá longe, você se prepara, mas dentro de casa você está distraído. E é por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai, não se distraia. Porque é dentro de casa que nós devemos exercer nossa humildade. É na nossa família, são nas nossas relações, porque é aqui que é o aprendizado. E é aqui que caem as máscaras. Nós, quando saímos de casa, nós vestimos uma reputação. Pode ser, pai. Nós vestimos uma reputação. Nosso caráter. Ô, paizinho, obrigado. Vou acompanhar aqui os irmãos que estão aqui conosco. Meu tio Isaías, minha Lu também. Ô, Jorge, que bom, meu irmão, que você está aqui. Jorge é policial civil, amigo, querido. Uma bênção ter vocês conosco, irmã Zinélia, não cumprimentei, né? Por isso que eu estou cumprimentando. Todos que estão conosco aqui, muito obrigado. O Jonas está sempre aqui. Ana Luísa, muito bem, está assistindo. Quando nós saímos de casa, nós pegamos a nossa reputação e vestimos. Você sabe o que é reputação? Quem sabe me dizer? Pode falar aí que eu traduzo aqui. Né? Isso, muito bem, o pessoal falou aí, né? Obrigado, Dinéia, obrigado. Diné falou. Reputação é o que nós mostramos para a pessoa, é o que nós construímos. Eu vivi uma vida inteira no meu trabalho, educado, cordial, cortês. Eu chego em casa, eu sou um bruto, eu sou um arrogante, posso até ser assim, mas quando eu chego no meu trabalho, eu sou, olha, está chegando ali um grande homem. Quantos grandes homens que nós já vimos no mundo, que quando descobrimos a sua vida particular, eram realmente pessoas terríveis, mas construíram uma reputação maravilhosa. Então, a gente sai para a rua, a gente veste a reputação, mas quando chega em casa, a gente tira aquela reputação, deixa fora, e aí a gente a gente volta e bota o caráter. Então, como eu falo, é dentro de casa, é nas nossas relações familiares, que nós devemos exercer o nosso caráter cristão, e principalmente a humildade. O reino de Deus, o reino dos céus, onde a autossuficiência não é virtude, e a autoexaltação é um vício, pertence aos humildes, aqueles que reconheceram sua pobreza nas coisas espirituais, e permitiram que Cristo suprisse suas necessidades, e por isso se tornaram herdeiros dos céus. A regra no mundo é autossuficiência. Eu sou suficiente, eu lutei, eu batalhei, eu estudei, eu me dediquei para estar aqui, eu mereço a honra. Autoexaltação, eu sou melhor no que faço,
Eu sou muito bom. E isso agora, irmãos, é até motivado pelo mundo. Para você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito, senão você não consegue o seu lugar. Como falei, há uma coisa que eu acho nefasta, que chama a tal da autoajuda. E tem os coaches de autoajuda, que são ainda, que me dificultam muito ver isso, que trabalham o quê? Na arrogância, na vaidade do ser humano. E para Cristo isso não vale nada, para Deus isso não vale nada, porque para nós, que Cristo cresça e que eu diminua. Quem falou isso? Que Cristo cresça e que eu diminua. João Batista? João Batista, e sabe o que Cristo falou de João Batista? Dos filhos de mulheres, nenhum nasceu e nenhum nascerá que tenha a grandeza de João Batista. João Batista, e você? Não, que Cristo cresça e que eu diminua. Então essa é a tônica. O próprio Deus, o próprio Cristo elogiou aquele homem grandemente, mas quando foram instálo sobre o que ele achava de si mesmo, ele que não me sinto nada, eu quero ficar pequeno e cada vez menor perto de Cristo. Essa é a tônica. O reino dos céus pertence àqueles que aprenderam a esvaziarem-se de si mesmos. Quem deu esse exemplo? Vamos lembrar de novo? Quem deu o exemplo que se esvaziou de si mesmo? Falei aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos interagir aqui, que aí todo mundo fica bem-aventurado. Segundo o versículo 4, nosso segundo passo da escadinha: aprendemos a ser humildes, disciplinamos a nossa vida na humildade, agora compreendemos isso, temos um lugar no reino dos céus. A partir daí, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O dia do consolo aguarda quem? Quem vive aqui uma vida de regalia, de alegrias mundanas, de felicidade, de total despreocupação? O consolo aguarda os que choram, os que sofrem pelas misérias impostas às pessoas, dos que sofrem pela forma que Satanás tem sido cruel e que as pessoas têm preferido os caminhos tortuosos do mal a Cristo Jesus. É o choro de uma pessoa, o choro que uma pessoa experimenta devido à comunhão que ela tem com Jesus. Quanto mais perto de Jesus nós chegamos, mais nós choramos de ver tanto sofrimento. É compartilhar ativamente as dores dos pecados do mundo com Jesus. Você vê os pecados tão grandes cometidos. Essa semana eu falava com alguém sobre crianças que sofrem com pais muitas vezes viciados, entregues aos prazeres carnais, aos prazeres mundanos. Eu não deixo de recordar um determinado dia que eu estava na central de flagrantes de plantão e uma mulher foi trazida presa porque deixou uma criança de 4, outra de 2 anos sozinha em casa e foi festejar aí nessas festas terríveis. Os vizinhos viram as crianças saindo para a rua, acolheram as crianças e chamaram a polícia. A polícia trouxe aquela mulher e quando eu estava lavrando o termo ali a ocorrência, chega o marido dela preso tentando transportar uma moto roubada para Guajará-Mirim. E eu olhei para o rostinho daquelas crianças, para aquele olharzinho perdido e triste, e me deu uma dor tão grande. Como não chorar? Como não sofrer com o sofrimento daquelas crianças que poderiam estar aqui tão felizes? Eu fico vendo ali o rostinho da Larissa. Você olha no rosto da Larissa, você vê felicidade. O Igor, o Iago, ali o Júnior, a Sara é aquele rostinho que você olha que é só alegria. Então, veja os nossos filhos, a Júlia, minha querida Júlia, minha sobrinha, olha para ela assim, que você vê felicidade, você vê tranquilidade, você vê paz.
porque foram criados nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Luquinha, né? Nosso Luquinha querido. Então, não inclui só o chorar devido ao pecado, mas também chorar devido à condição espantosa do mundo ao rejeitar o Salvador. É o julgamento dos que rejeitam sua misericórdia. Eu vi um determinado vídeo, numa determinada mídia social essa semana, em que um judeu ortodoxo parava um sujeito na rua e falava: você já ouviu falar de Cristo? Você reconhece Cristo? Você reconhece Cristo como seu Salvador? Não, eu também não reconheço. Não o siga. Não o siga. E ele fazia, todo mundo que passava, ele fazia aquela mesma pregação. A pregação dele era: não reconheça Cristo como Senhor. Nós sabemos que os judeus tiveram a oportunidade de receber Cristo e negaram, né, naquele tempo. Há muitos cristãos há muitos cristãos hebreus convertidos, mas os judeus ortodoxos, eles são uma religião que defendem que Cristo não veio, que Cristo não é o Salvador. E aquele sujeito fazia aquela pregação, aquele ouvia aquilo, não o siga, com tanta determinação, aquilo me ofendeu tão grandemente, aquilo me deixou tão aflito, porque quem seria eu sem meu Cristo? Mas ele defendia aquilo, respeito a atitude dele, ele faz o que ele quiser, mas como não chorar? Vendo o que Cristo fez por mim, tem feito por mim. Então, não é só o chorar devido ao pecado, mas também devido à condição espantosa do mundo ao rejeitar o Salvador. É chorar pelo julgamento daqueles que o rejeitam. Esses que choram serão consolados no dia vindouro. Lá em Apocalipse 21:4 fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. É uma promessa maravilhosa. Os servos de Cristo choram por aqueles que o rejeitaram, porque a tristeza de hoje é apenas um microcosmo perto da tristeza que se terá na eternidade. Eu fico sempre observando a forma diferenciada que Cristo falou da parábola do rico e Lázaro. Ele sempre começava como se fosse, era uma vez, mas nesse caso ele não começou assim. Ele fala, esse era uma vez, eu estou fazendo uma paráfrase, dessa vez ele falou: havia, aconteceu, existiu. Então, eu fico pensando que nós devemos estar atentos a isso, nós devemos chorar, isso deve nos machucar, e muito mais nos dá a responsabilidade de levar um caráter cristão que permita que nós falemos de Cristo para os outros. Se nós não tivermos um caráter estabelecido no que Cristo diz aqui, a começar na humildade, nós não conseguiremos chorar pelos que choram, por aqueles que estão afastados de Deus, chorar essas tão grandes misérias. Isaías 61:3 diz, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Isaías 61:3, é lindo esse versículo, vou esperar vocês acharem. Os irmãos que eventualmente estão acompanhando aí, coloquem no feed de notícias do nosso transmissão. Isaías 61:3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Obrigado, Igor. É de se considerar, todavia, aqueles que estão sofrendo e chorando sem Cristo, não é o choro que nós falamos aqui, o choro daquele que já reconheceu Cristo como Salvador, daquele que almeja os céus, o choro de ver que as pessoas não desejam Cristo, mas aquele que ainda não recebeu Cristo, que ainda não se humilhou o suficiente. É bom lembrar que Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e o perdão e o conforto imediato estão sobre ele. Então você pode abrir a sua Bíblia em 1 João 1, versículo 9, e vai encontrar lá que se confessarmos os nossos pecados, Deus, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar
do pecado, mas não só isso. O perdão não é suficiente. É a purificar de toda injustiça. Ainda vem a purificação. Quer dizer, o perdão já seria suficiente, mas ainda tem a purificação, ou seja, nós somos limpos, tira aquilo da gente. A gente enfrenta as consequências dos nossos pecados de maneira tranquila e feliz, porque nós já estamos arrependidos. Então, você não precisa permanecer assim. O terceiro degrau da nossa escada, nós já aprendemos a ser humildes, nos disciplinamos. O senhor não tira essa... eu sei que o senhor... o pai está ali com a máscara, está incomodando ele, mas nós estamos distantes. Certamente que nós não conseguiremos descer subir todas as escadinhas aqui. Eu vou pedir para que a gente continue, pai, se o senhor permitir, no próximo domingo, conversando devagarinho, sobre cada uma dessas características. Isso. E aí também nós chegaremos no ponto de que nós sairemos da construção do caráter e partiremos para a ação, sendo luz e sal, mas já com todas essas características formadas, disciplinadas, trabalhadas. Isso que é importante, por isso que meu pai sempre diz, não basta a mera leitura da palavra, é necessário que se medite nela. Eu gosto quando ele fala assim, então quando nós estivermos lá, vocês percebam que também tem figura aqui, tem coisa importante aqui, ele nunca aponta com a esquerda, ele sempre aponta com a direita, porque ele quer estar à destra, né? Quando formos chamados separados ali, para a direita estarão, Cristo vai chamar, os bodes estarão à esquerda e os cordeiros, as ovelhas estarão à direita. Então ele sempre pode prestar atenção. Então quando nós estivermos lá, irmãos, e ele não tem a questão do microfone segurando, o microfone, então vocês percebam, aí uma grande figura, uma grande coisa importante, eu vou estar, na verdade a convicção, à direita lá. Então, a leitura da palavra, a meditação, sabe, buscar, aprofundar na palavra, é maravilhoso demais, Cristo falou uma frase, e se nós ficarmos aqui um ano, nós não conseguiremos, quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, a gente não fica um ano aqui, a gente não consegue esvaziar esse texto, baseado na vida do próprio Cristo, em tudo que ele fez. E aí, se a gente começar lá atrás, na relação de Deus com as pessoas do Velho Testamento, com os patriarcas, com os pais da fé, depois passarmos por Cristo e cada um dos seus apóstolos, e cada um dos seus seguidores, e toda ali o avanço do Evangelho em Atos, nós vamos ver exemplos de humildade tão maravilhosos. Bem-aventurados os que choram, como falei, quantas coisas nós podemos também basear e andar nisso. E agora, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que o Marcos meu amigo Marcolino, a promessa de Deus em perdoar e purificar nossos pecados não é a justificativa ou licença para nos envolvermos no pecado, todavia uma esperança para restaurar nossa comunhão com Deus. Ou seja, quando nós aceitamos Cristo como o nosso Salvador, quando nos arrependemos, pedimos perdão, não é uma liberdade para fazermos tudo de novo, vivermos no pecado e de novo pedindo perdão, não, é viver uma vida agora separada, santificada, como o próprio Pedro fala, sede santos, né? Sede santos, separem-se, estejam com um caráter firmado em Cristo, e o pecado vai ter um gosto ruim. O pecado é ruim, mas se apresenta muito bom, e as consequências são gravíssimas, terríveis do pecado, que muita gente prefere enfrentar essa vida pecaminosa do que viver uma vida santa separada, porque a nossa natureza, a nossa velha natureza clama por isso, mas quando conhecendo Jesus Cristo, essa nova natureza, ela é tirada de nós, e nós recebemos um nascer de novo, um novo espírito, nós passamos a dominar a velha natureza e não sermos dominados por ela. E a partir daí, obrigado Marcos, obrigado meu irmão, pelo teu apoio. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vamos parar aqui nos mansos hoje, e vamos continuar semana que vem, nossa escadinha. Uma terceira bênção prometida é que os mansos herdarão a terra. Então, não vai haver no céu
gente que não seja mansa. Na verdade, a terra prometida aqui, né, o milênio de Cristo, um lugar maravilhoso, e também, posteriormente, a Jerusalém celestial. Não haverá no céu pessoas que não aprenderam a ser mansas. E a mansidão, ela é bem difícil, porque nós humanos, somos volúveis e temperamentais. O sujeito mais tranquilo que você olha e você fala, nossa, que pessoa tranquila é aquela. Ele é volúvel e é temperamental. Se você tocar numa parte que ofende ele vai explodir, ele vai falar coisas, ele vai agir, pode até matar com as próprias mãos, a depender do nível da ira que se assome dele. Então, nós, por vontade própria, nós seremos temperamentais. Essa é a nossa vontade. Nós responderemos à altura da agressão. O sujeito me agride, eu vou responder muito mais. Vocês já perceberam quando começa aquela discussão? Porque você é isso e aquilo, porque eu sou eu. E você? Você é isso, você é aquilo outro, e olha, e todo mais o resto. Então você se coloca, aí o outro vem, mas você, e você te abaixa de novo, aí você abaixa ele de novo, e fica uma guerra de ver quem é maior. Então a ira, ela é por isso que Cristo fala, não se deixe o sol se pôr sobre vossa ira. De vontade própria, e aqui de novo, tem gente que nasceu com esse bom temperamento, com esse temperamento tranquilo, uma pessoa dócil, uma pessoa pacífica. Não é isso que Cristo quer. Ele quer que de vontade própria as pessoas que levarem o Espírito de Cristo tornem-se mansos e gentis. É uma transformação, é uma mudança de vida, é uma mudança de temperamento mesmo, como diz Tim LaHaye, temperamento controlado pelo Espírito Santo. Aquele livro é muito importante, a gente conhece as nossas tendências naturais, cada um ali consegue diferenciar, por que eu sou assim, por que eu acho desse jeito, algo que está gravado em nós, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós recebemos um novo temperamento, um temperamento de Cristo, que foi tão manso, tão humilde, que as pessoas o mataram, ele tendo o poder de destruir tudo e todos, permaneceu inerte ali, e dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, que exemplo maior de mansidão, que exemplo maior de atitude que nós devemos ter. E quando eu falo nós, eu digo nós, porque eu gostava muito de pegar o pedrão e o facão, para poder jogar em quem viesse me incomodar quando era criança. Eu sempre fui bastante explosivo. E, então, a fonte dessa mansidão é Cristo, que concede aos homens, e aqui homens e mulheres e crianças e qualquer pessoa que se submete à sua vontade. Olha Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Acharam? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Irmãos, que vida mais difícil que a vida que vem da guerra, que a vida da guerra. Lembram de Davi? E Davi, porque teve tantas guerras, porque teve que sujar as mãos de sangue, certamente obedecendo muitas vezes o comando, muitas vezes Deus falou para ele, a espada não se apartará da tua casa, a espada não se apartará da tua casa, e tantas perdas, tanto sofrimento, tantas mortes pela espada, filhos, amigos queridos, mortos pela espada, Jonatas, o seu filho Adonias, seu filho Absalão, e tantos outros ali. Por quê? Porque ele viveu a vida da guerra.
Claro, ele obedeceu os comandos do Senhor muitas vezes, mas muitas vezes obedeceu também aquilo que o seu coração, afastado algum momento de Deus, no caso de Urias, afastado de Deus, ele também promoveu mortes e cometeu um pecado terrível. Mas nós não somos diferentes dele. Se nós deixarmos nos levar pela nossa natureza, nós vamos viver em guerra. O nosso primeiro pensamento é guerra. Quando alguém chega para a gente e fala assim, olha, fulano falou, agiu dessa forma, o primeiro pensamento é revidar. Mas, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que acontecerá, gente? O que a gente encontra com isso? O que diz o versículo? Descanso para as vossas almas. Quantas almas atormentadas porque vivem pela ira, vivem angustiados, procurando guerra, procurando, como diz, procurando confusão, procurando, porque não são mansos, porque não aprenderam a ser mansos. Lembra, irmãos, ninguém é manso por natureza. Fico brincando com a Valesca, dizendo assim, o Espírito Santo de Deus que... Falei, gente, eu fico brincando com a Valesca, ela é uma pessoa maravilhosa, mansa, e eu tenho a grande alegria de ter uma esposa tão maravilhosa, fiel a Deus, mas eu não posso deixar de brincar com ela, dizendo assim, eu tenho medo que a Valesca pegue Covid, ter que trancar ela nessa sala, deixar 3 dias aí, rapaz, vai voltar a ser brava de novo. Tanto tempo que eu levei para amansar ela, e eu fico brincando, ela fica rindo, ela ri, minha esposa é uma bênção, ela ri disso, e a gente fica brincando nós dois. Mas a pessoa mansa é gentil, é moderada nas causas próprias. Isso não quer dizer que vá se calar quando o nome de Deus é aviltado. Quando outra pessoa está sendo vítima de alguma injustiça, de alguma coisa, não é isso, não, eu sou manso, estou vendo a pessoa sofrendo, vendo a pessoa ser humilde, eu vou ficar manso, porque eu não é isso, não. Mas ele vai falar de uma maneira que ele não perca a sua razão. Ele vai agir de uma maneira cristã. Por quê? Porque ele precisa manter aquele coração aberto para também falar de Cristo. Pois não, mãe, vai falar. Exatamente, o Espírito Santo há de falar, há de nos orientar da forma que a gente vai falar. Aqui os nossos participantes aqui do nosso feed, né? O Marcos de novo fala da mansidão de Moisés, que foi homem manso, varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, ali em Números 12, versículo 3, recebeu uma incumbência tão grande. Eu falo que se eu fosse Moisés, e quando Deus falava assim, Moisés, vamos destruir esse povo todo, meu pai, que alívio, vamos, esse povo, mas Moisés, depois de tanto sofrer, ele sempre falava, não, Senhor, vamos orar por ele, vamos, perdoa esse povo e vamos continuando. E por conta da atitude dele, hoje nós temos um grande exemplo de mansidão. Então, a pessoa mansa é gentil e moderada, mas ele age da maneira correta, da forma correta, para defender o nome de Jesus, maneira sábia. Eu não concordo com determinados pastores que vão para a rede social incitar a guerra, contra determinados segmentos aí da sociedade. Mas eles fazem isso, nós temos que... Não temos, nós temos que orar por eles e manter o espaço aberto. Conheci uma dessas pessoas, falou, olha, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, mas sei que os evangélicos me odeiam, você também deve me odiar. Falei, onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Essa pessoa que está falando aí, ela não está falando em nome de Cristo, está falando em nome dela, porque Cristo é manso e humilde de espírito. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Olha, irmãos, vocês, muitas vezes, o crente de Jesus Cristo vai ser chamado de fraco. Você é fraco, você devia você devia bater na cara dele, você devia falar tudo. É chamado de covarde, muitas vezes, porque aquela pessoa falou aquilo de você e você não agiu. Eu vou falar, isso é um exemplo que nós pais devemos dar para os nossos filhos. Eu gostaria de pedir licença e pedir desculpas por falar, mas é o exemplo que eu tenho.
Quantas vezes eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, aquela pessoa que comia aqui, a gente quase não tinha para comer, mas o senhor chegou aqui dentro da nossa casa, e comeu aqui do nosso prato, eu lembro que o senhor tirou um pouco do meu, tirou um pouco do seu, um pouco das meninas, um pouco da mãe, e deu no prato dele. Agora ele está falando esse monte de coisa do senhor, o senhor vai receber ele de novo em casa. Meu filho, é isso que Cristo ensinou, e aquilo me deixava mortificado. Ô pai, se o senhor me dá licença, se o senhor não vai fazer, eu vou dar uns tapas na cara dele lá, eu vou fazer alguma coisa. Meu filho, aí você não está seguindo aquilo que Cristo ensinou. E quando eu via o Senhor Deus abençoando a vida do meu pai, levando ele no caminho correto, no caminho bom, e via aquela pessoa que andou por aquele caminho da ira, da guerra, da confusão, da contenda, entrando por um caminho terrível, porque ele mesmo criou, eu fui aprendendo sobre a mansidão aí. Eu fui aprendendo aí. Agora, se os pais são beligerantes, os pais são briguentos, é o pai que fica falando mal daquele, senta na mesa do domingo, ao invés de almoçar, vai ficar falando desse, vai falando daquele outro, e vai, mas a gente está só comentando, estamos só conversando aqui, né? Mas o fulano é isso, o fulano é aquilo, a mãe do fulano é aquilo é tudo problemático, que começa aquela confusão. O filho está escutando aquilo, está aprendendo aquele tipo de ação. Ele vai ser manso? Tem que partir de nós. A gente tem o ímpeto de falar das pessoas com essa, sabe, como se nós fôssemos superiores. E quem é superior? É Cristo. E o que ele fala? Sede. Siga meu exemplo, que sou humilde de espírito, manso. E você vai encontrar o quê? Paz para a sua alma. Os mansos não herdam a terra agora. Agora, na verdade, os mansos terão a sua terra expropriada. Os mansos perderão, às vezes, a sua terra, aqui entre aspas. Os mansos, eles serão, como falei, mas eles verdadeiramente herdarão a terra quando o Cristo Rei reinar durante 1000 anos em paz e prosperidade. Diz John MacArthur, o comentarista bíblico maravilhoso aqui. Então, a mansidão é tão bom, é tão maravilhoso, quando alguém que agiu com você de uma maneira terrível, iracunda, gritou com você simplesmente ali não deu lugar à ira, se retirou, esperou aquele momento passar, e aquela pessoa volta para você e fala assim: olha, eu não sei como que você não me deu um murro, como que você não me derrubou, porque era o que eu merecia, mas eu estou aqui te pedindo perdão. Aí você fala assim: meu amigo, está tudo bem, eu vou te explicar por que eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque Cristo não fez isso quando estava na cruz. E agora eu quero te falar que a tua conduta, que a forma que você agiu, não precisa ser assim se você reconhecer Cristo como teu Salvador. Não é diferente? Você pode falar de Cristo, você pode interceder para aquela pessoa de Cristo, se você tiver agido como Cristo ensinou você a agir. É fácil? É simples? É tranquilo? Não é. Mas o que vai acontecer para quem agir assim? Lembra? Vamos todo mundo repetir aí? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará o quê? Todo mundo. Os humildes terão descanso para as vossas almas. Mais uma vez aqui, contando com a ajuda do Marcos, pastor Marcos, ele diz em Lucas 12:12, o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deverá dizer. Mas para isso a gente tem que estar ligado no tronco. Irmãos, viram como a construção do caráter, como Cristo nos ensinou, a construção do caráter é algo possível, só é possível quando estamos ligados no Espírito, que também nos dará grande paz, mas que é necessário estarmos atentos, ligados, vigiando, porque nossa natureza sempre vai clamar que nós hajamos como o mundo age. Queria agradecer a todos que permaneceram conosco aqui.